Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta a série Quais lições a pandemia da Covid-19 te traz? São depoimentos sensíveis de vivências de cientistas, ativistas, pacientes, familiares, profissionais da saúde de diferentes áreas que formam um mosaico humanizado sobre um dos principais desafios no planeta no século XXI. Neste episódio 5, a convidada é a indígena Maria Eva Canoé, de Rondônia, oriunda da terra indígena Sagarana. Ela é pedagoga, professora aposentada, radialista que atua no programa A Voz dos Povos Indígenas da Rádio Educadora de Guajará-Mirim, há 15 anos, e ativista da causa indígena. Neste depoimento, ela fala da experiência de ter contraído a Covid-19 e homenageia seu filho Orval Pandran Canoé Urumbone, que com 35 anos faleceu em decorrência da doença. Ele era uma jovem liderança indígena de seu povo, bacharel em gestão ambiental e cursava mestrado em linguagem na Unir de Porto Velho. Bem-vinda! O Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente pergunta: Maria Eva Canoé, quais são as lições trazidas com a pandemia da Covid-19 para você? Bom dia. Como mulher indígena, como mãe, como cidadã, eu sou consciente de que muito antes da, dessa pandemia do Covid-19, nós, povos indígenas, já vivíamos uma outra pandemia. A pandemia que também precisa ser extinta da face da Terra, que é a pandemia do ódio, do preconceito, da violência, da criminação contra nossas lideranças. Mas, diante de tudo isso, com a chegada da pandemia do Covid-19, eu tive mais certeza de que nós, povos indígenas, somos ainda invisível aos olhos do Estado brasileiro. Tanto é que, devido à pandemia, nós estamos tendo tanta perda. E as perdas que nós temos, por nós sermos povos de uma outra cultura, cada perda que nós temos é um pedaço de nós que se vai, é um pouco de nós que parte também. E nesses dias eu observei, aqui mesmo em Guajará-Mirim, a gravidade da situação de tantos conhecidos serem vítimas do Covid-19. Eu pude observar que, apesar de tudo isso que nós vivemos na humanidade, essa falta de amor, essa falta de solidariedade, essa falta de sensibilidade entre as pessoas, ainda existem em vários lugares do mundo seres humanos sensíveis à dor do outro. E isso tem me fortalecido. Isso eu vejo como uma lição, uma grande lição, um grande aprendizado, porque como ser humano, a gente é eternos aprendizes. A gente aprende todos os dias, mas a gente só aprende também quando a gente quer, quando a gente está aberto ao novo, e isso faz com que a gente aprende. E uma coisa também é certa de que essas pessoas que estão aí dando apoio, não só aos povos indígenas, mas aos outros cidadãos brasileiros, são pessoas defensoras dos direitos humanos, porque nós vivemos num país onde o poder e a ganância falam em primeiro lugar. E também eu observei durante esse tempo todo aí dessa pandemia, desde o ano passado, que para os nossos governantes, para alguns representantes políticos, é, a vida não, a vida não importa, a vida não tem valor. O que importa é o agronegócio, o que importa é a destruição do meio ambiente. Para essas pessoas, o que importa é destruir tudo, sem,
E essas mesmas pessoas não percebem que elas não estão só destruindo o meio ambiente, elas também estão destruindo o povo brasileiro, eles também estão destruindo uma nação, porque o Brasil, mesmo sendo um país tão rico, mas é um país tão desigual, onde meia dúzia tem muitos e a maior parte da população vive na extrema miséria. E isso não é progresso, isso não é democracia, isso é violência, violência dos direitos humanos, porque a fome também é um tipo de violência. A fome mata. Hoje nós falamos muito da pandemia. É claro que nós estamos perdendo muitas vidas e a gente tem que sim falar sobre essa pandemia do Covid-19, mas nós não podemos esquecer que existem outras doenças que continuam matando. Nós não podemos esquecer que muitas crianças estão morrendo desnutridas, porque esse fato é real. E essa extrema pobreza é uma grande pandemia que precisa ser extinta, que precisa desaparecer, que precisa ser feito algo de concreto para que realmente o nosso país possa ser um país igual para todos, onde realmente todas as pessoas possam ter os mesmos direitos. E a pandemia também me trouxe, né, uma reflexão onde eu vejo constantemente, eu estou evitando notícias tristes, mas de algumas formas, algumas notícias eu consigo ver, é onde há muitas pessoas que ficam sensíveis à dor de outros, quanto também há muitas pessoas que se dizem cristãs, que não tem nenhuma sensibilidade com a dor do outro, que é como se o outro não tivesse sentimento, é como se o outro não tivesse valor. E eu como indígena, eu acredito que todas as pessoas, independente de cor, de raça, de religião, elas têm valor. E por isso que nas nossas lutas para mostrar para o mundo inteiro que nós existimos, nós estamos constantemente em campanha defendendo a Amazônia, porque defender a Amazônia é defender a vida. A gente faz a campanha de que sangue indígena nem uma gota a mais, vidas indígenas importa, e também recentemente eu escrevi uma notinha dizendo que vidas humanas importam. Não porque todo ser humano importa, seja ele indígena ou não indígena, mas é uma vida que merece respeito, é uma vida que merece atendimento digno. O SUS existe, mas ele ainda não está contemplado, ele não está fortalecido como devia para atender a demanda de uma saúde de qualidade para a população brasileira e muito menos para a população indígena. Existe uma CESAI, que é Secretaria Especial de Saúde Indígena, que, que, é, que é fruto da luta do movimento indígena nacional, a luta dos nossos aliados junto conosco, mas infelizmente a CESAI está aí, mas na prática esse atendimento de qualidade não existe. No meu caso, eu estou na cidade por livre e espontânea vontade, porque eu estou exercendo um trabalho que eu preciso eu estar aqui, mas eu tenho um território. E uma das coisas que eu não gosto de ouvir é quando os funcionários da CESAI, da SEDUC, ou mesmo da FUNAI, se dirigem aos povos indígenas da cidade como desaldeado. Eu posso afirmar com toda segurança, com toda convicção, que não existe no Brasil povos indígenas desaldeados. Existe, sim, povos indígenas sem seus territórios. E por que esses povos estão sem seus territórios? Porque seus territórios foram roubados, seus territórios estão na mão daqueles que mandam no Brasil do agronegócio. E é por isso que tantos indígenas estão à mercê de tudo, em extrema miséria em vários estados do Brasil, principalmente no sul. E esses povos estão lá não porque eles querem, porque seus territórios foram roubados, porque eles foram e continuam sendo expulsos de seus territórios. E é isso que a sociedade brasileira precisa entender. Quando nós, povos indígenas, reivindicamos terra, é porque nós, nem os não indígenas, vivem sem terra. Nós precisamos dela, mas precisamos dela preservada juntamente com nossas florestas, porque as florestas elas têm valor em pé. Árvores cortadas não têm valor. Ela só destrói o meio ambiente. E essa destruição do meio ambiente tem causado
várias consequências de saúde, de tantas outras coisas, a nós mesmos, a nós seres humanos, sendo povos indígenas ou não indígenas. E nesse momento tão difícil dessa pandemia, eu também pude observar e tirar como uma grande lição que é preciso, é preciso de mais formação para as pessoas que atendem, que trabalham na saúde, tanto na saúde indígena quanto na saúde da sociedade como um todo. Porque nós precisamos de pessoas realmente comprometida, porque quando você assume quando você nasce como uma missão, seja a missão de ser professor, seja a missão de ser um repórter, um radialista, a missão de um comunicador, a missão de ser um médico, um enfermeiro, você tem aquele compromisso de cuidar, de defender, porque quando você se prepara numa função que você não teve opção, simplesmente se formou em algo só porque você precisava, mas que você não exerce essa função, que você não tem compromisso com a vida, você está no lugar errado. Porque quando você realmente tem a convicção do que é defender, do que é cuidar, você cuida, você respeita, porque cuidar é uma forma de amar. E amar é uma forma de cuidar. E cuidar não é só dizer eu estou cuidando. Cuidar é você proteger, é você mostrar as formas que tem que ser seguida, mas de um jeito simples, de um jeito humilde, de um jeito humano, de um jeito solidário. Porque você, infelizmente, aqui no Brasil, eu observo, muito antes da pandemia, principalmente com a pandemia, é que quando se trata do indígena, do pobre, do ribeirinho, daqueles que não têm um poder aquisitivo como os demais, é tratado com indiferença. Às vezes, nem as pessoas não chegam nem a olhar para aquele cidadão. E isso isso deixa a gente indignado, porque por falta de formação, por falta de conscientização, ainda existe no Brasil muitos indígenas, muitos não indígenas que são humildes, que desconhecem o seu direito. E por isso que muitas vezes são maltratados, são humilhados e voltam para casa sem ser atendidos. E Guajará-Mirim tem um porém. Nós temos um único hospital regional e com essa pandemia a situação se tornou muito mais difícil. Tão difícil que todos os dias nós temos um óbito aqui no município de Guajará-Mirim. E isso é muito triste. E mesmo os hospitais de campanha, eles não têm as condições mínimas realmente necessárias para cuidar da saúde da população. E isso é, é indignante, deixa a gente muito indignado, porque nós somos um país rico, toda a população, indígenas, não indígenas, pagamos impostos e, quando é para ser atendido, a gente não tem direito ao atendimento digno, a um atendimento de qualidade. E isso precisa ser revisto, isso precisa ser reorganizado. O SUS, Sistema Único de Saúde, precisa ser fortalecido e os nossos representantes precisam olhar com mais atenção para a saúde pública, porque o povo precisa de um atendimento de qualidade. O povo precisa desse apoio do Estado, não porque isso é um favor, é um direito, é um dever, porque tudo que o Estado brasileiro fizer pelos povos indígenas ou pelo povo como um todo, eles não estão fazendo nenhum favor. Eles estão cumprindo com o dever, porque direito é direito e direito é para ser respeitado. E, infelizmente, na prática, isso não acontece. E uma outra coisa também que a pandemia tem tido como lições dessa pandemia é que, para as pessoas humildes,
para aquelas que vivem realmente a vida cristã, a vida de solidariedade, essas pessoas, elas estão de parabéns, porque por mais humilde que ela seja, elas estão, algumas delas estão unidas, estão ali pronta para estender a mão na hora que você precisar. E nesses dias eu tive essa oportunidade de encontrar algumas pessoas assim, pessoas que só nos conhecem através da rádio, mas que no momento em que eu fui infectada pela segunda vez, eu senti a solidariedade dessas pessoas. Isso, para mim, me fortaleceu bastante, porque eu vejo isso como a sensibilidade das pessoas, que elas não olham a cor, elas não olham a raça, elas não olham, elas olham um ser humano. E é isso que tem que ser feito. Nós, como pessoas, nós temos que ver o outro como um ser humano. Nós temos que ver o outro como nosso semelhante, porque é o que somos, semelhantes, porque nós fomos criados pelo mesmo Deus. Voltando agora para um pouquinho para a religião, a nossa espiritualidade faz parte da nossa resistência. E como povos indígenas, nós sempre tivemos um Deus. Esse Deus é único. Esse Deus é o mesmo Deus da sociedade não indígena. E independente de credo de cada um, mas existe um Criador. E nós cremos nesse Criador. E esse Criador, na minha concepção indígena, do que eu aprendi com a minha avó, esse Criador, ele é um Criador que nos dá liberdade. Ele faz parte de uma espiritualidade, de uma religião libertadora, porque não existe um Deus opressor, existe um Deus humano, existe um Deus de amor, existe um Deus de libertação, porque Deus que oprime não é Deus, pode ser qualquer outra coisa, menos Deus, porque o Deus no qual nós acreditamos é aquele Deus que nos faz, que nos dá a vida, que nos faz seres humanos pensantes, mas também que nos faz seres humanos que possamos ver o outro como nosso semelhante e, assim como nós, tem sentimentos e merece respeito. Eu, eu quero agradecer essa oportunidade de estar partilhando dessa experiência, dessa aprendizagem, dessas lições que eu já tinha antes, mas a pandemia ela reforçou é, essa necessidade, né, de que ainda é preciso mais de conscientização, é preciso mais defender os direitos humanos. E uma outra coisa também que eu pude ver que, apesar de tudo isso, é, a pandemia ela veio assim para assustar, né? Mudar principalmente uma coisa que para nós é muito difícil, é esse distanciamento social, porque os povos indígenas não vivem, e hoje nós somos obrigados a viver no distanciamento social, nós não temos direito de fazer o funerário dos nossos entes queridos, e isso, assim, é muito triste, porque nossos hábitos são outros, e a gente hoje está obrigado a viver nesse distanciamento, a não poder participar do, do funeral dos nossos entes queridos. E eu quero aproveitar e dizer que nessa pandemia eu perdi meu único filho. O sofrimento é grande, mas eu posso dizer com toda segurança que meu filho, por ser o único homem da família, ele foi um jovem guerreiro muito especial. Ele lutou. Infelizmente, ele não teve o atendimento necessário e ele veio a óbito. Ele, ele foi vítima desse vírus do mal, o Covid-19, mas também ele foi vítima da negligência. Eu, meu esposo, minha filha caçula e minha outra filha conseguimos
nos recuperar do Covid. E essa oportunidade, eu acredito que Deus nos deu para que nós possamos fazer algo diferente, para que, em memória do nosso filho, do meu filho, a gente possa fazer com que outras pessoas sejam atendidas, tenham um atendimento de qualidade e que não aconteça com outros o que aconteceu com ele, porque nada vai trazer ele de volta, mas eu tenho certeza de que onde quer que ele esteja, ele também estará nos fortalecendo, porque a nossa ancestralidade ela é muito forte e eu tenho certeza que ele encontrou os outros ancestrais que foram antes e que a memória dele vai estar sempre presente em nossos corações. E eu peço à sociedade não indígena que continue se cuidando, porque a vacina chegou, mas ela não chegou para todos. E a vacina não quer dizer que está todo mundo curado. O vírus está aí, ele continua circulando e nós, como seres humanos, precisamos continuar nos cuidando para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, assim como o seu, sendo e de tantas pessoas que têm essa solidariedade de ajudar, de partilhar conhecimentos e vivências do dia a dia com outras pessoas. Nós, povos indígenas, nós, defensores dos direitos humanos. Obrigada pela oportunidade.